Vamos lá. Boa noite, minhas queridas irmãs, meu irmão Douglas, né, meus ministérios de novos convertidos. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, louvamos a Deus porque vocês têm perseverado mesmo em meio a essa calamidade, em meio a essa pandemia. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado graça para nós perseverarmos. Tem sido dias difíceis, dias de angústia, mas o mesmo Deus que estava conosco na bonança, que estava em 2019, né, quando nós podíamos nos abraçar, estar na igreja juntos, comer aquela pizza juntos, fazer o estudo bíblico em uma roda, uma cadeira encostada na outra, e aí agora a gente está separados, né, na distância, mas unidos, né, pela internet, pelo computador, pela informática, mas o mesmo Deus soberano continua cuidando de nós. Amém? Convido você a você fechar os seus olhos, vamos orar esse discipulado abençoado na direção de Deus. Pai querido, graças te damos, Senhor, pela tua palavra ter chegado até os nossos corações, por nós termos nos convertido, Pai. Muito obrigado, Deus, por missionários, ó Pai, que saíram de suas terras para vir para o Brasil, Pai. E vieram aqui, Deus, para pregar a tua santa palavra, para edificar e para fortalecer as nossas vidas. E nós fomos alcançados por esta palavra. E hoje esta missão também está sobre nós, Pai, de nós anunciarmos a tua palavra a todas as pessoas que nós tivermos acesso. Quebranta o nosso coração, Deus, nos discipula, para que nós possamos viver neste presente momento de maneira justa e piedosa, Pai, vivermos da maneira que o Senhor quer. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Vou meditar junto com os irmãos neste dia sobre o livro de Números. Você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Números, no capítulo 35, a partir do verso 9. Números, né, Antigo Testamento, é o quarto livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Capítulo 35, a partir do verso 9, Bíblia revista e atualizada, né? Almeida revista e atualizada, né? Chamada de ARA. Números 35, a partir do verso 9, assim diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para os que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Amém, irmãs e irmãos, que Deus nos abençoe nesse pequeno estudo da palavra de Deus. Então vamos lá. Esse é um texto que não é muito abordado, né, nas igrejas, e às vezes a gente não tem uma intimidade com esse texto bíblico, né? A gente não tem uma intimidade com esse texto. Mas é um texto maravilhoso e que traz grandes verdades para nós. Aqui no Antigo Testamento, né, Deus orientou Moisés, né, para que trouxesse leis, para que trouxesse orientações, né, para todo o povo, para que esse povo pudesse viver aqui na terra da maneira que Deus queria para eles, né, de maneira justa, de maneira piedosa, de uma maneira que agradasse ao coração de Deus. E aqui, nesse texto bíblico de Números, e aí depois eu aconselho vocês, né, a lerem o capítulo 35 inteiro de Números. Não lê essa passagem, eu não me prolonguei aqui na leitura por causa do nosso tempo, mas eu aconselho você a ler com mais profundidade esse texto bíblico. E aqui diz que fossem instituídas as 6 cidades de refúgio, para que nessa cidade de refúgio, aquele homicida
que cometesse um crime de maneira involuntária, que esse homicida ele fosse para a cidade de refúgio para aguardar o julgamento. E o que é isso, matar alguém involuntariamente, né? Digamos que um judeu estivesse construindo uma casa de pedra, né? Que era a cultura deles, né? Estava construindo a residência dele, mas de repente ele se distraiu por causa do calor do sol, porque estava muito cansado, talvez trabalhando o dia inteiro, e estava com um pedaço de pedra na mão que ele ia encaixar, construindo a casa. De repente, aquela pedra escapole, foge da mão dele e cai na cabeça de um sobrinho dele, ou cai na cabeça de algum amigo dele, de algum vizinho, de alguém que estava ali perto daquela construção. Aquela pedra, ela cai na cabeça daquele homem e esse homem vem a óbito, esse homem morre. E aí? Só que tinha poucas pessoas perto, né, não sabiam bem o que tinha acontecido. De repente tem um homem morto e uma pedra do lado do corpo dele. Se alguém se aproximasse daquela cena do crime, poderia dizer que aquela pessoa praticou um homicídio, praticou um crime, matou aquela vítima. Mas nós não podemos julgar pela aparência, né? Nós não podemos nos enganar por aquilo que os nossos olhos estão vendo. O que os nossos olhos estão vendo são dois homens, um morto e um vivo, e uma pedra ao lado da cabeça de um homem deitado no chão morto. Então a gente pode deduzir que ali aconteceu um homicídio, mas a gente não pode afirmar isso. É necessário que haja um julgamento. Então a Bíblia, ela orienta para que um homem que cometeu um homicídio involuntariamente, ou seja, eu contei a história para vocês, esse homem estava construindo, esse homem não estava com raiva, esse homem não estava com ódio no coração, esse homem não planejou matar ninguém. Foi um acidente que aconteceu, mas aquela pedra caiu na cabeça daquele outro homem e aquele homem morreu. Então, a Bíblia ensina que deve-se pegar esse homicida e levar para uma cidade de refúgio e ficar nessa cidade de refúgio aguardando o julgamento. E quando acontecesse aquele julgamento, se nesse julgamento esse homem fosse condenado, se fosse provado que ele realmente tinha a intenção de matar o seu vizinho, ele deveria ser morto. Assim diz a Bíblia. Ele deveria ser morto pelo vingador de sangue, porque ele cometeu um homicídio. Mas, se ele fosse julgado um homicida involuntário, que aqui no Brasil, de acordo com o Código Penal brasileiro, nós poderíamos chamar de um homicídio culposo, ou seja, a pessoa não tinha intenção. É como se fosse alguém dirigindo um carro na Alameda e uma criança correndo atrás de uma cafifa entra na frente do carro e esse carro atropela a criança morre. Esse motorista ele não queria provocar a morte daquela criança. Aquela criança que entrou na frente do carro, e esse motorista ele não tinha como praticar ação nenhuma para evitar que esse mal acontecesse. Isso é um homicídio culposo. A pessoa não tinha a intenção. Então a Bíblia diz que esse homicida ele deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sacerdote que o julgou. E somente após a morte do sacerdote que esse homicida poderia sair e andar por qualquer cidade, por qualquer lugar. Enquanto o sacerdote fosse vivo, o homicida involuntário, né, o homicida culposo, ele deveria permanecer naquela cidade. Mas, se esse homicida, mesmo sendo julgado, né, como um homicida culposo, ou seja, alguém que não merecia morrer, mas se ele fugisse da cidade de refúgio, se o vingador de sangue, quem era o vingador de sangue no Antigo Testamento? Era o parente mais próximo daquele que morreu. Se o vingador de sangue encontrasse aquele homem em outra cidade que não fosse na cidade de refúgio, o vingador de sangue poderia matá-lo. Não é? Então, essa é a história, né? Esse é o contexto bíblico e essa é a explicação dessa lei das cidades de refúgio e o que acontecia, né? Se aquele homem permanecesse na cidade, né, até a morte do sacerdote, depois ele poderia andar livremente. E quais são as aplicações
o que esse texto da cidade de refúgios tem a ver comigo e com você no ano de 2020, aqui no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no planeta Terra? O que isso tem a ver comigo e com você? Vamos lá, a algumas aplicações. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Isso é uma verdade bíblica. Todos os homens são pecadores. Isso é uma verdade que não tem como a gente contra-argumentar. Só se alguém que estiver me ouvindo não acreditar na Bíblia Sagrada, não acreditar na palavra de Deus, pode contestar esse versículo bíblico. Mas se você que está me ouvindo crê na Bíblia, você também crê que você é um pecador. E como todos nós somos pecadores, nós nos comparamos a esse homicida involuntário. Esse homicida que ele não tinha uma intenção ali naquela casa de derrubar aquela pedra, mas aconteceu. E também na nossa vida, mesmo que a gente não queira, às vezes nós fazemos algumas coisas erradas, nós pecamos. E todo homem e toda mulher precisa ter essa consciência de que você e eu, nós somos pecadores. Logo, se nós somos pecadores, nós dependemos da glória de Deus na nossa vida. Aquele homicida involuntário, ele precisava da cidade de refúgio e precisava de um julgamento justo feito pelo sacerdote, pela congregação. O mundo, ele não vai nos julgar corretamente, mas nós temos um Senhor que é o reto juiz. E o Senhor Jesus Cristo já derramou o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E eu e você, nós temos o perdão em Jesus. E nesse perdão em Jesus, nós podemos permanecer na cidade de refúgio e o vingador de sangue não pode nos matar, porque nós estamos protegidos pela lei de Deus, nós estamos protegidos pelo Senhor. Então você e eu, quando você entende que você é um pecador, mas você entende que você tem um reto juiz, e você entende que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, você entende que você recebeu a sua redenção em Jesus. Amém? Um segundo ponto que a gente vê aqui nessa narrativa bíblica, nesse texto bíblico, é que o homicida deveria correr para a cidade de refúgio para não ser morto, e de lá não poderia sair. E aí, eu poderia fazer a pergunta para você, né, para a Cris, para a Marilda, para o Douglas, para a Patrícia, para a Eleise. Eu poderia fazer a pergunta para você, que cidade de refúgio é essa hoje? Talvez alguns poderiam pensar, né, não, a cidade de refúgio é a igreja, né? Se eu for para a igreja, a morte não pode me alcançar, porque se eu estiver na igreja, eu estou protegido. Mas e quem está, por exemplo, servindo o Brasil lá na Antártida? Ou alguém que está fazendo uma missão dentro das matas da Amazônia? Ou quem está em um país como o Egito, né, que tem uma outra religião e não aceita o cristianismo, que você não tem nenhuma igreja. Então, se você não pode ir para uma igreja no Egito, se você não pode ir para uma igreja na Coreia do Norte, se você não pode ir para uma igreja de tijolos na Amazônia ou na Antártida, se você não pode ir para uma igreja, então você não tem como ir para uma cidade de refúgio, que cidade de refúgio é essa? Quando a gente lê a Bíblia no Salmo 91, o Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, à luz da interpretação da Bíblia, o pecador encontra a proteção na presença de Deus. E aí eu pergunto para você, Maiara, Marilda, Patrícia, Cris e Douglas. Na Amazônia, tem como eu me esconder na proteção e na presença de Deus? Na Amazônia? Tem. Na Antártida, tem como eu me esconder na proteção de Deus? Tem. Na Coreia do Norte, tem como eu ficar protegido na presença de Deus? Tem. Em qualquer canto do planeta, você pode se esconder na presença de Deus. Por isso o salmista escreveu:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, não é uma igreja de tijolos que é a minha proteção. A minha proteção é a presença de Deus. Então, um primeiro ponto, eu preciso entender que eu sou pecador. O segundo ponto, eu preciso entender que a minha proteção é na presença de Deus. Eu não estou aqui dizendo que o cristão, então, não precisa da igreja, não. Eu estou falando que a verdadeira proteção do crente é a presença de Deus. Nós, como cristãos, se nós podemos congregar, se nós podemos participar de uma igreja, é dever nosso congregar e fazer parte de uma igreja. Mas, agora, eu preciso ter a convicção que não é a igreja de tijolos ou essa comunidade de nome que vai ser a minha proteção. A minha proteção é a presença de Deus. Depois, continuando, somente com a morte do sacerdote ele seria expiado. Assim também, somente com a morte de Cristo, nós pecadores somos perdoados. É muito interessante esse texto bíblico, né? Como que o homicida culposo, ele só poderia sair da cidade depois que o sacerdote que o julgou morresse. E hoje, irmãos, quando é que nós temos uma liberdade espiritual, livres do pecado? Nós temos uma liberdade espiritual no momento que Cristo morreu na cruz do Calvário. O nosso sacerdote já morreu na cruz. E quando que isso aconteceu? Há 2000 anos atrás. Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, já houve a morte expiatória de Jesus. Jesus já morreu no meu lugar e no teu lugar. E nós temos a redenção em Jesus. E por isso, eu e você podemos ser livres na presença de Deus e andarmos livres na presença dele. Nós temos pecados, sim, nós temos erros, sim, mas diz a Bíblia que nenhuma condenação há, né? Naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Naqueles que receberam essa redenção no sangue de Jesus. Então, nós somos redimidos, perdoados. Nós temos uma liberdade espiritual. Nós podemos ir e vir, porque Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Nada pode pagar a culpa pelo seu pecado. É uma dádiva de Deus. É interessante, e como eu aconselhei vocês, né, depois de vocês lerem o capítulo inteiro de Números 35, que é o texto que a gente está abordando agora, lá dizia que esse homicida, ele não poderia pagar uma fiança. Ele não poderia dar um dinheiro para o sacerdote ou para a congregação, igual tem aqui no Brasil, né? Pessoas pagam fianças, pagam dinheiros altos, né, quando são pegas em algum crime para ficarem livres. Então, a própria lei já dizia que não existia pagamento de fiança. Assim também hoje, o fato de eu exercer o diaconato na igreja, o fato de eu varrer o chão da igreja, o fato de eu entregar panfleto no centro do Alcântara, o fato de eu pregar o evangelho 2 vezes por semana, o fato de eu cantar louvores na igreja, nada, nem se eu levar cesta de alimentos para doar para alguém, se eu entregar quentinha para moradores de rua no Columbandeio ou no Alcântara, isso não me dá a salvação e a liberdade espiritual. Nada, nenhuma ação minha, nenhuma ação do Luiz Cláudio, nenhuma ação da Maiara, da Cristiane, do Douglas, da Marilda, da Patrícia, nenhuma da Eleise, nenhuma ação nossa pode nos dar o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso é mediante a fé. Isso não é por causa das suas obras, não é por causa das suas ações. Você não pode comprar a tua liberdade espiritual. Você e eu, nós somos salvos e redimidos porque Deus nos deu esse dom. Deus nos deu este presente. E é até importante, eu vou ler, né, esse versículo aqui, bíblico, que lá em Efésios 2, 8 e 9. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 2, 8 e 9. Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Assim diz a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Então ninguém pode se gloriar. Ninguém pode dizer assim, eu trabalhei no Ministério de Novos Convertidos, eu fui um conselheiro, eu fui um grande orador, eu fazia jejum 2 vezes por semana, eu dava o dízimo de tudo que tinha. Isso não garante a tua salvação. A tua salvação é um presente que o teu Pai te deu. Amém? E aí, continuando aqui, diz o seguinte: uma vida livre após a redenção. Então, após essa morte de Jesus, nós temos essa liberdade. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que o nosso Deus, ele é maravilhoso. A gente aprende que nós precisamos depender e confiar no Senhor. A gente precisa entender que todos nós somos pecadores e nós precisamos da ação de Deus na nossa vida para nos redimir dos nossos pecados. A gente precisa entender que existe uma cidade de refúgio. E essa cidade de refúgio, ela não é uma igreja de tijolos. Como agora nessa pandemia, muitos irmãos não estão podendo ir para a igreja de tijolos. Mas você pode se refugiar na presença maravilhosa do nosso Deus. Como o salmista escreveu no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você e eu, nós podemos descansar na presença de Deus. No Antigo Testamento, o homicida só poderia sair da cidade de refúgio após a morte do sacerdote. Jesus Cristo já morreu na cruz por mim e por você. Ele já morreu. E se Cristo já morreu e também ressuscitou ao terceiro dia, eu e você, nós temos a liberdade de caminharmos, de levarmos a nossa vida como Deus quer, viver, e temos uma liberdade espiritual. O pecado nos tenta todos os dias nós somos tentados, mas Deus nos sustenta, Deus cuida de nós, Deus nos dá o livramento, Deus nos fortalece nessa caminhada. Precisamos ter essa consciência que nada que nós possamos fazer pode pagar o preço pelos nossos erros, porque a morte de Cristo na cruz foi um presente que Ele deu para mim e para você. E hoje, eu e você precisamos desfrutar dessa liberdade. Não viver cabisbaixo, não viver como que, meu Deus, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa terrível. Você é pecador, sim, mas Jesus morreu por você. Jesus te resgatou. Hoje você é alguém livre na presença maravilhosa do nosso Deus. Amém? Pedir para a irmã Marilda fazer a oração para encerrar esse estudo e eu vou encerrar a gravação logo depois e a gente continua debatendo. Tá bom, irmã Marilda? Só pedir para você ligar o seu microfone aí e você fazer a oração, por favor. Está me ouvindo? Sim. Tá. Vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, te agradecemos e te louvamos por este dia maravilhoso, por esta noite, ó Deus, que já começamos a ouvir a Tua voz e a sentir a Tua presença e no que estamos aprendendo, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, muito obrigado por esse estudo que nos mostra quanto Tu és misericordioso. Mandaste seu filho para morrer por nós. E hoje temos vida e vida em abundância. Tu és nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, Pai. Continua nos ensinando. Queremos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.